Olá, Cecília Gepfer, Caldeirão de Histórias. Liga uma coisa na outra, sou eu, aqui. Lembra que eu andei dando para vocês umas dicas sobre como memorizar as histórias, como melhorar a sua contação? Então, eu hoje queria falar com vocês sobre esse assunto da memorização das histórias, mas no viés que a gente chama de imersão na história. Vou explicar isso para vocês. Agora, hoje vocês tenham paciência, mas vai ter que ser um pouquinho mais longo, porque requer aqui um tempinho maior. Para isso, eu vou usar o livro Acordais, da Regina Machado, e vou usar o capítulo 2, que está aqui devidamente trabalhado, como sempre, que é um passeio por dentro da paisagem. Então, vejam bem, passeio por dentro da paisagem. O que a Regina Machado quis falar com isso aqui? Eu vou contar uma história para vocês e depois nós vamos ver o que se dá para esse trabalho que a gente está propondo aqui. Então, vamos à história. A Aventura de Chu. Eram dois rapazes. Um se chamava Heng e o outro Chu. Amigos desde a mais tenra infância. Brincaram juntos, estudaram juntos e agora já rapazes encetaram uma viagem juntos. Mas não era uma viagem tipo vá para o aeroporto, não, era mochila nas costas e vamos conhecer o mundo. Então andaram, subiram montanhas, desceram montanhas, passaram por vilarejos, ouviram histórias, passaram por florestas, até que em determinado momento caiu uma chuva muito forte e eles correram para procurar abrigo. E estavam numa clareira, e lá no final dessa clareira, as ruínas de um mosteiro. Correram para lá para se abrigar da chuva. Lá de dentro veio um velhinho, de barba branca, bata branca, arrastando suas sandálias, apoiado em sua bengala, disse: venham, venham, meus rapazes, venham ver a maravilhosa pintura que está sendo feita na parede dos fundos do mosteiro. Os rapazes entraram e foram em frente. O velhinho foi atrás dele, arrastando suas sandálias e chegando na parede dos fundos. Os rapazes ficaram admirados com aquela pintura. Era assim uma floresta de pinheiros, pinheiros de todas as alturas, pinheiros os verdes, os tons de verdes muito diferentes uns dos outros, mas era tão perfeito, que a sensação era que estava se sentindo o cheiro da pinha, de que estava se ouvindo o barulho do vento nas folhas dos pinheiros. Os rapazes começaram a andar admirados com a perfeição daquela pintura e foram caminhando ao longo da parede, mas a pintura começou a adquirir outros traços. Agora já tinham árvores, samambaias presas nas árvores, orquídeas e canteiros agora, canteiros como se tivessem sido feitos pelas mãos do homem. Flores fazendo perfeitos desenhos. Mais adiante, crianças brincando com bola, jovens carregando cestas como que se fossem colher flores. Caminharam mais um pouco e, de repente, lá estava ela. Linda, linda, linda. Ela tinha os cabelos negros, que ela usava em duas tranças grossas que caíam por sobre o busto e iam abaixo da cintura, em duas tranças grossas e compridas e lindas, como era hábito usar as moças solteiras da região. Os olhos tinham uma candura, um doce de indagação, carinha de princesa. Sua boca parecia um morango maduro, pronto para ser mordido. Chu olhou para aquela imagem, admirou aquela beleza e, num instante, quando mais uma respiração foi tomada, ele já estava dentro da imagem. Chegou até ela, ela jogou suas tranças para trás e saiu correndo. E ele correu atrás dela. Corria ela, corria ele, e de repente ela para em frente a uma casa branquinha, de telhado vermelho, com alpendre cheio de flores e samambaias choronas. Ela estanca e ele se aproxima. Toma-lhe as mãos, dá-lhe um beijo, abraça e entram na casa. E, na instante, já eram marido e mulher.
Acontece que quando acordam, Chu está deitado na cama, olhando para agora sua esposa que penteava seus longos cabelos, os quais agora ela penteava e os prendia num coque junto à nuca, como era hábito usar as mulheres casadas daquela região. Estavam os dois ali, quando de repente lá fora ouviram um grito, uma coisa horrível, como se um monstro tivesse entrado na paisagem. Ela abriu rapidamente a janela um pouquinho só e pôde ver. E tinha um monstro, um homem enorme, com uma armadura de ferro, trazendo nas mãos uma corrente que ele batia no chão com toda a força e dizia: crianças, saiam da frente, porque existe um humano entre nós e eu vou matá-lo. Ela, apavorada, olhou para Chu e disse: Chu, não há nada que se possa fazer, esconda-se embaixo da cama. Chu obedeceu, escondeu-se embaixo da cama. Dali da posição que ele estava, seus olhos viam, rente ao chão, a porta do quarto se abrindo. E a porta se abriu. E no chão apareceu um par de botas de ferro negras. Um passo, outro passo. Enquanto isso, lá fora, Henry olhou para o velho e disse: o que está havendo com Chu? O velho disse: não se preocupe. Bateu na parede e disse: senhor Chu, hora de voltar. Mais uma inspiração e já estava Chu ao lado de Henry, de um lado, e o velho do outro. E Henry olhou para ele e disse: o que aconteceu com você? Ele disse: eu não sei. Num instante eu estava embaixo da cama, no outro instante eu estou aqui. Entreolharam-se os três homens, não disseram nada. Voltaram para o início da parede e foram revisitar a paisagem. Andaram, lá estavam os pinheiros, verdes de vários tons, o cheiro da pinha, o barulho do vento, os canteiros, as crianças, e lá estava ela. Lá estava ela, e quando Chu olhou para ela, ele viu que ela tinha os olhos com um brilho de sabedoria, olhos próprios de uma rainha. A boca era de um morango vermelho recém-mordido. E os cabelos, agora ela os tinha presos junto à nuca, como era hábito usar as mulheres casadas da região. Os dois rapazes despediram-se do velho e seguiram viagem. Eu disse que ia falar com vocês, então, sobre a imersão nas histórias. Por que essa imersão? Veja bem, quando eu ensino para as pessoas que para contar, para trazer essa história para dentro da gente, para que ela não saia mais, e deixa eu fazer um parêntese aqui, quem tiver esse livro Acordais, tem essa história, vocês vão ver que eu contei, não com as palavras todas que estavam aqui. Às vezes eu posso ter inventado alguma coisinha, como falar dos olhos da princesa enquanto ela era solteira e os olhos da rainha enquanto era casada. Isso não está aqui no livro, mas o contador tem essa liberdade de incluir algumas coisas, que é aquilo que vem da alma. Não é para começar a inventar e botar caco na história, que corte a beleza e o enredo da história. A gente chama de espinha dorsal. A espinha dorsal do conto tem que ser mantida, mas eu não preciso repetir ipsis literis tudo que está escrito no conto. Então isso é uma coisa que é uma dica que eu estou dando para vocês. Estudem o conto. Agora, para que esse conto entre e possa sair com as minhas palavras, ditados pela minha alma, essa alma tem que ser alimentada com esse conto. Então, a imersão é quando, veja bem, para que o conto entre em mim, eu tenho que entrar no conto. Isso é a imersão na história, a imersão na imagem. Quando você vai contar um conto, quando você vai estudar uma história, você tem que ver a história. E lembra que quando você vai ao cinema e vê um filme, quando você volta para casa, você conta o filme praticamente todo. Por quê? Porque você gravou a imagem. No livro não tem imagem, mas eu posso fazer a imagem. Então o que eu faço? Eu conto essa história de olho fechado para mim mesmo e procuro ver as montanhas onde eles subiram. Quer testar?
Se quiser testar, fecha os olhinhos um pouquinho e vamos acompanhar aqui comigo. Olha, as montanhas onde eles subiram, os rios que atravessaram. Tá vendo o rio? Olha o barulho da cachoeira. A chuva caiu e eles foram para aquele templo lá em ruínas. Tudo isso tem que ser visto. Sintam o cheiro do pinheiro. Se não estiver dando para você sentir o cheiro do pinheiro, pega um óleo essencial qualquer e sente um cheiro. Isso tudo vai alimentando a sua alma de motivos para que ela queira se expressar. E na hora que você abre a sua boquinha para falar a história, é a sua alma que está se expressando. Ela precisa ser alimentada. O conto fala de viagem, 2 viajantes. O que o viajante pretende? Por que as pessoas viajam? Para se divertir, para descansar, para tirar férias, mas basicamente para conhecer. Conhecer outros lugares, conhecer outros costumes, conhecer outras comidas, outras pessoas, outras culturas. Conhecer. Então o viajante quer conhecer. E você tem que entrar na história para conhecer a história do viajante, que quer conhecer a história. É tudo assim, são as mãos de Shiva se mexendo para cá e para lá e fazendo toda essa coreografia dentro da sua cabecinha para que você possa exteriorizar isso pela voz, captando o olhar do ouvinte. Por isso, a outra dica, tem que estar de olho no ouvinte. Aleatoriamente olha para um aqui, para outro ali, do fundo da sala, o que está presente. O que está ausente você olha mais insistentemente. Quando ele trouxer o olhar dele para você, fixe o olhar nele e ele não vai mais sair de olhar você. Outra coisa aqui nesse conto. Vocês viram que ele vai para dentro da imagem e o que ele vê? Ele vê aquela mulher linda. Então converse com ela. Pergunte para ela o que ela achou dele. Trave contato. Crie uma outra história que não vai ser contada, mas é um subtexto que vai estar em você e você já está amiga dessa criatura. Você sabe que não vai esquecer que ela, quando solteira, tinha tranças longas, como era hábito usar as mulheres solteiras daquela região. E não vai esquecer de quando na volta ela estiver com o coque, porque ela está no coque para todo mundo? Não, ela só está de coque para Shu e para você que está vendo o que Shu está vendo, porque você está imerso nessa história. O momento em que aparece esta imagem dessa fera, desse monstro com armadura, isso remete a você a várias coisas. De repente pode você sentir um calafrio. É alguma coisa dentro de você que já está incomodando. Tem um monstrinho ali dentro querendo se pronunciar. Ou não. Nada é. Marie-Louise von Franz diz que quando você analisa um conto, se você disser é assim, é tapiação. Porque será assim, dependendo dos parâmetros que estão envolvendo o seu entorno naquele momento. Vai depender de como está o seu relacionamento com a sua família, com o seu marido, vai depender de como está o seu relacionamento no seu trabalho. Tudo isso vai influenciar o nosso ser interior e nós vamos ouvir uma história dentro desses parâmetros. No momento que você está muito feliz, esse monstro não vai incomodar em nada. Mas se você tiver algum problema, na hora que o contador disser que apareceu um monstro, juro para você que você vai sentir interno, muito quieto, muito pequeno, mas ele aparece. Então, isso é imersão na história. É você entrar na história, conhecer os personagens, conversar com eles, travar esse conhecimento que possibilite você traduzir suas emoções, a aquisição dos conhecimentos. O que Shu fica conhecendo através da imersão nesse conto? Ele fica conhecendo que o amor é belo, que quando ela corre dele, ela não está recusando a presença dele, ela só está incentivando a correr atrás dela.
Essas imagens que não estão no conto têm que ficar na sua mente, para que você sinta a emoção de quando... Eu hoje não falei uma coisa que quando eu conto assim no público, eu aprendi com meu querido amigo e neto Jonas Ribeiro. O Jonas tem uma coisa que às vezes ele emenda 2, 3 palavras assim, e eu vou confessar para você que eu me senti muito incomodada, porque na versão escrita aqui, no momento em que ele se aproxima dela, ele a beija, e aqui está escrito, ele a leva para a cama. Eu achei que aquilo ia ficar muito impactante, eu não sabia que público estava assistindo aquilo, então eu me lembrei do Jonas, e quando eu conto presencialmente, eu digo, e naquele momento, ele a levou para a cama e na manhã seguinte, olha, a cama e na manhã, isso é outra dica. Se você não se sentir muito à vontade com alguma coisa, emende. Ele a levou para a cama e na manhã seguinte, você não nota que ele a levou para a cama, você já vai notar que na manhã seguinte eles já eram marido e mulher. Então, eu acho que deu para vocês entenderem o que é a imersão num conto, como é que você tem que trabalhar esse conto, além de pintar o conto, desenhar o conto. Vocês vejam aqui, tá cheio de amarelinho, tá dando para ver? Porque palavras que eu sei que assim, não posso deixar de dizer essa palavra, porque às vezes tem uma palavra que fica tão bonita que se você tira, você não precisa trazer todo o que está escrito, mas às vezes uma coisinha, uma pinceladinha. Tem que estudar a história. Ser contador de histórias não é ouvir aqui e contar ali de qualquer jeito. Tem que ter uma postura, tem que ter um cuidado com isso. Então era isso que eu queria falar hoje para vocês sobre a imersão na história. Quem tiver o livro vai ver que em seguida tem uma outra história que eu vou contar para vocês numa outra oportunidade. Até lá, até a próxima. Um beijo.